Muito boa tarde. Estão cansados, final de semestre, né? Eu entendo. Espero que vocês estejam bem, que estejam com saúde, que estejam com energia aí para finalizar o semestre, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Eliane Juraski Camilo, sou docente do campus, lotada no Dautec, e atualmente eu estou chefia do Departamento de Formação e Práticas Educativas lá da reitoria. Este departamento ele se ocupa em promover formações tanto para os servidores quanto para estudantes, né? Hoje nós temos um tema aqui de interesse geral, né? Que interessa a todo mundo. Então, por isso que vocês estão aqui presentes, né? Foram convidados para esse momento. E eu agradeço imensamente pela presença de vocês. As nossas formações, elas têm o objetivo de qualificar os nossos processos de ensino e aprendizagem. Então, fico muito feliz quando vocês participam, né, quando vocês podem participar das nossas formações. Então, é com muita alegria, é com muita satisfação que nós estamos aqui reunidas e reunidos hoje para mais uma ação de formação do nosso ciclo de formação continuada em direitos humanos. E eu já quero, de antemão, agradecer o meu querido colega Felipe, que está aqui. Acredito que vocês sejam alguns ou todos, ou a maioria aqui, estudantes da turma que o querido professor Felipe está agora, né? E o Felipe também é liderança aqui do Núcleo de Direitos Humanos aqui do campus, que é nosso parceiro nessa ação, né? Então, é o Departamento de Formação, mais o Núcleo de Estudos e Pesquisas, né, em Direitos Humanos aqui do campus Florianópolis, né? Nós já tivemos, só para historicizar um pouquinho, né? Essa, então, é a nossa quarta ação de formação deste ciclo. Nós tivemos uma primeira ação lá no ano passado, em maio do ano passado, se não me falha a memória, que foi aqui também. E naquele momento a gente conversou, a gente teve como palestrante a professora Patrícia Rosa, imagino que vocês conheçam a professora Patrícia, né? Que é aqui do campus também. A professora Patrícia, ela tem doutorado em Direitos Humanos, então ela veio aqui esclarecer para a gente, veio contribuir, falando sobre o que é direitos humanos, o que são direitos humanos, para que humanos, né? Será que todos os humanos conseguem ter acesso aos direitos humanos? Enfim, ela veio problematizar essa questão. Depois, também aqui no campus, né? No mês de dezembro, no comecinho do mês de dezembro, nós tivemos a nossa segunda ação de formação deste ciclo, que nós tivemos a alegria, a felicidade de receber o deputado estadual do Paraná, Renato Freitas, que veio aqui falar sobre racismo estrutural. Ele esteve aqui. Então, foi a nossa segunda ação. A nossa terceira ação de formação aconteceu no mês de abril, às vésperas do Dia do Trabalhador, e foi ministrada pelo professor Rubem Braga, da USP, que ele é um estudioso da categoria trabalho. Então, como nós estávamos às vésperas do Dia do Trabalhador, ele veio fazer uma reflexão aqui com a gente sobre a quantas anda o mundo do trabalho ultimamente. E não anda nada bom, né, professora Sônia? Não anda legal também, né? E hoje, pessoal, nós temos a alegria, a felicidade. Eu já estava no encalço da professora Sônia há muito tempo. Nós temos a alegria, então, de receber a professora Sônia Rez. A professora Sônia Rez é professora aposentada da UFSC e ela é professora, era do Departamento de Química, né, professora? Não era. Bom, depois ela vai contar essa história. Mas, enfim, a professora ela é engenheira química com doutorado em Química. E hoje a professora vem aqui falar com a gente sobre o tema dos agrotóxicos, né? E aí vocês poderiam perguntar o que os agrotóxicos têm a ver com os direitos humanos. Se eu falei que era um ciclo de formação continuada em direitos humanos, né? É porque os agrotóxicos, eles têm uma grande relação, em grande medida, com o nosso bem viver, né? Com o nosso direito a um meio ambiente saudável, com o nosso direito à alimentação, né? Porque, afinal de contas, nos alimentar, comer, é uma coisa que a gente faz várias vezes ao dia
E eu raramente vejo isso sendo discutido nos currículos. Um tema de extrema importância. E os agrotóxicos, que é o que a professora vai discutir aqui com a gente nessa tarde, tem uma relação bastante grande com esses direitos humanos, pelo menos dois que eu citei aqui, né? O direito a um ambiente, a um meio ambiente equilibrado, saudável, favorável ao bem viver, né? Nós estamos aqui em meio a mudanças climáticas, que eu imagino que todos vocês têm sentido, né? Ocorrências climáticas extremas que têm ocorrido, né? Enchente no Rio Grande do Sul, as queimadas, né? Cuja fumaça nós esteve aqui, né? Nós fomos acometidos, né? Pela fumaça, enfim, muitas coisas acontecendo, né? Mudanças climáticas, e os agrotóxicos têm um papel e uma culpa nisso. E aí, ninguém melhor do que a professora Sônia, que é uma estudiosa desse tema, para hoje vir aqui refletir um pouco conosco, então, acerca dessas questões. Então, obrigada pela presença, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigada, professora Sônia, que muito generosamente aceitou estar conosco nessa tarde, e muito obrigada ao professor Felipe, né, por estar junto nessa ação, e obrigada também ao nosso pessoal, que muitas vezes não aparece, fica invisibilizado, mas cujo trabalho é importantíssimo para que essas ações possam ocorrer. Ou seja, o nosso técnico em audiovisual, o Jefferson, o Janderson também, que esteve aqui nos ajudando, né, técnico aqui do campus, e os nossos colegas intérpretes de Libras, né, que ajudam a levar essa mensagem mais longe, né, para as pessoas com deficiência, né, e que têm direito também, né, de poder acessar essa mensagem. Então, obrigada, e passo a palavra à querida professora Sônia. A palavra é sua, professora, que tenhamos uma excelente tarde de reflexões. Mas é claro, fica à vontade. Eu não sei se a senhora prefere ficar sentada, prefere ficar em pé. Como é que a senhora... Fica à vontade. Fica à vontade. Eu fico aí... Professora, seja bem-vinda. Boa tarde. Nossa, gente, que saudade de ver aluno. Vocês dão trabalho, mas dão saudade, sabia? Eu dei aula por 30 anos e aposentei em maio de 2021. Mas eu gosto muito de aluno. Quer dizer, acho que gosto ainda, né? No final do semestre, eles me odiavam, mas depois esqueciam de novo. Então, eu sou engenheira química com pós-graduação em química. E desde 2001, eu comecei lá em Mato Grosso do Sul, que era professora lá na Universidade Federal, eu comecei a dar consultoria voluntária para o Ministério Público, na área ambiental, porque é muito difícil ter alguém com conhecimento de química que se dispõe a trabalhar voluntariamente, tá? Trabalhava voluntariamente, fazia pareceres técnicos e estudos para o Ministério Público para evitar alguns desastres lá, né? E os alunos sempre acompanhando, né? Porque eu era coordenadora do curso de engenharia ambiental, então essa relação foi bem interessante dos alunos acompanharem todas as lutas que a gente fez lá. E eu tenho uma ligação afetiva com o IFES, que eu acho que é por isso que eu aceitei esse convite, que eu ando muito ocupada. Apesar de aposentada, eu estou bem ocupada. É porque o meu pai faleceu em 72 e ele foi professor aqui no IFES, antigamente era escola técnica, né? Ele foi sempre professor aqui. Ele era orientador pedagógico e professor por muitos anos e faleceu num acidente aéreo em 72 e ele era ainda vinculado ao IFES que quando ele faleceu. Então é a primeira vez que eu dou palestra aqui, sabe? Também não pretendo dar muita palestra mais não, sabe? Eu quero mudar de vida agora, eu sou aposentada, devia estar noutra vibe, né? Mas então, o assunto de agrotóxicos, né, gente? Pode colocar lá na tela. Eu entrei nos agrotóxicos também porque tem poucas pessoas da área de química que se dispõem a trabalhar na área ambiental, né? Eu tenho que parabenizar os geógrafos, os biólogos. Tem profissionais assim que por natureza são mais envolvidos com a questão ambiental. E raramente se encontra alguém da química que se dispõe a entrar na área ambiental. E foi meu caso, porque eu era quase a única que tinha conhecimento de química.
E eu vou contar para vocês, deu para fazer um bom estrago. Eu não vou contar minhas aventuras aqui, mas deu para fazer um bom estrago, viu? Só uma parênteses assim, lá em Peruíbe, eu ajudei a impedir um empreendimento de mais de US$1 bilhão. E o pior é que eu fiz isso com uma regra de 3. Foi muito divertido. Mas por outro momento, se vocês quiserem, eu conto. E aí entrei nos agrotóxicos, né? Porque não tem como não entrar nos agrotóxicos. Eles estão em nós, então a gente acaba entrando neles também. Foi por causa desse trabalho de... Quando eu cheguei aqui em Floripa em 2009, eu fui lá no Ministério Público oferecer o meu trabalho, já que eu fazia em Mato Grosso do Sul, fui oferecer meu trabalho, o pessoal gostou, né? Porque, é claro, uma pessoa que se oferece para trabalhar de graça para eles, para fazer trabalhos técnicos. E aí eles estavam fazendo análise de alimentos e análise de água para verificar a presença de agrotóxicos e, em algum momento, eu ajudei e continuo ajudando. E aí o tema da palestra é agrotóxicos e a guerra química no Brasil. Sim, o Brasil está numa guerra química, uma guerra muito cruel. As vítimas não têm voz, as vítimas não aparecem em nenhum meio de comunicação, mas elas são milhares de vítimas. Daqui a pouquinho a gente vai ver do que eu estou falando, tá? Pode passar? Então, primeiro eu vou falar do que o brasileiro morre. Ai, professora, você vai falar de morte? Claro, tem que falar de morto. Se eu vou falar de uma coisa que é uma guerra, guerra tem morto, não tem? Então, eu vou falar primeiro de morto. Vou dizer do que os brasileiros morrem. Tudo que eu colocar aqui, gente, tudo é dado oficial, tá? Eu obtive em alguma fonte de informação do governo brasileiro, é tudo oficial. Então, o Ministério da Saúde disponibiliza esses dados. Vejam aqui, infecções, né, aqui para o sexo masculino, do que os homens morrem mais? Número 9, todo mundo, homens e mulheres, a principal causa é problemas no aparelho circulatório, né? Derrame, infarto, tudo que se relaciona a problema circulatório, ali o número 9. Para os homens, está emplatado neoplasias e causas externas. Neoplasias é câncer e causas externas, o 20 é morte violenta. Vejam ali que interessante, em 2020, 21 e 22, o número 1 ali, que são doenças infecciosas, tiveram destaque. Por quê? Por causa da pandemia, gente. Morreu muita gente na pandemia, né? De doenças infecciosas. Então, não era relevante e passou a ser relevante naqueles anos. Agora, felizmente, depois da vacina, né? A gente está sobrevivendo a esse bicho danado aí. Então, vejam que para o sexo masculino, neoplasias quase se equipara a causas externas em segundo lugar. Próximo. Para o sexo feminino, as causas externas já não são tão relevantes. A gente vê ali, número 1, as infecções também foram relevantes na época da pandemia, né? 20, 21 e 22. E para as mulheres, então, também a principal causa de morte é doenças do aparelho circulatório, 9, e neoplasias em segundo lugar. Observem que está aumentando bastante, tá, gente? O número de óbitos por neoplasia só aumenta. Só aumenta, só aumenta. Pode passar? Ah, desconfigurou, mas aqui... Nossa, que dó! Estava tão bonitinho. Aqui é morte por agressões. Ah, por que a senhora veio trazer isso? Credo, professora. É morte por agressões. O Brasil está numa guerra civil não declarada. 90% das vítimas dessas agressões são do sexo masculino. Estão vendo aqui, ó? Gente, 45 mil por ano, já diminuiu, porque aqui em 2016 foram 61 mil em um ano. Assassinatos, agressões, morte violenta. 90% homem, 10% mulher. Mulher geralmente vítima de homem. É muito raro uma mulher matar. Tanto é que quando uma mulher mata, ela comete um homicídio, aparece em tudo que é jornal, porque é muito raro. Então, aí a gente tem um panorama da violência no Brasil, e é muito triste, gente, muito triste, porque essas vidas ceifadas são a maioria de 15 a 29 anos, tá? Nessa faixa etária. O homem brasileiro é extremamente violento. Ai, tadinho, professora. Eu sou violento, professora? Eles me olhando assim. Mas a índole do homem brasileiro é violento. Infelizmente, os números não negam, gente.
E aqui os manezinhos, a boa notícia é que Santa Catarina está em último lugar na taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Isso, os meninos de Santa Catarina são menos violentos que os outros, né? Mas, em compensação, os tantos que não morrem de agressões morrem no trânsito. Adianta, sobrevive lá, não se mata, mas se mata lá, pega a moto, sai feito louco, pega carro, bebe em todas, dando cara no poste, tipo assim, né? Então, vocês vejam o tanto de gente que morre no trânsito, gente. Tanto gente que morre no trânsito. Olha ali, ó. Num ano, 35 mil, 34 mil, 39. É muita gente morta. É muito. Isso é guerra. Guerra. É sangue. É morte evitável. Estão entendendo agora o que eu estou falando? Prestem atenção nisso, gente, porque quando eu era professora, que eu tinha meus alunos, eu ficava falando um monte de coisa nesse sentido, porque eu não queria ver não queria perder ninguém para esse tipo de morte, né? Que coisa triste. Próximo. Suicídio, outra coisa triste demais da conta. Está aumentando demais. 80% dos suicidas, mais ou menos, são homens, e mais ou menos 80% se enforca. O homem brasileiro é muito louco, cara. Mulherada, vocês está faltando namorado para vocês, não estranha porque eles estão se matando tudo. Se matam de algum jeito, ou se matam literalmente, ou então se matam no trânsito, ou um mata o outro. Coisa de louco isso. Vejam que historicamente, para cada moça que morre, morrem 4 homens. É incrível a proporção de 4 para 1. E por causa da violência, gente. Por causa da violência. E o câncer? Está bombando. Câncer bombando. Aqui também a maior parte dos vítimas de câncer é homem, até porque homem, para fazer homem no médico, ou coisa difícil, não sei se vocês sabem disso, homem morre de medo de ir no médico. Quando eles vão, é porque eles já estão lá nas últimas, assim, né? Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Prevenção para homem é a hora que vai, só vão quando estão se acabando mesmo. Então, aí, nesse caso, a proporção de homens a mais que mulheres é menor. Mas ainda a maior parte das vítimas de neoplasias também. Aí, professora, por que a senhora fica falando essas coisas horríveis? A gente está aqui com final de semestre, a cabeça até a tampa de coisa para pensar, vem falar de morto. Porque se a gente não fala de morto, a gente não entende um monte de coisa que eu vou ter que falar para vocês. Então, primeiro eu tenho que falar de morto para vocês entenderem. Aqui, esse mapa deu uma trabalheira que vocês não imaginam. Esse mapa é das micro-regiões do Brasil. O que são micro-regiões? São aglomerados de município, aglomerados políticos. Sabe que o IBGE classificou por algum motivo, né? Nesses agrupamentos. Eu, pessoalmente, peguei todos os dados de 2010 a 2020 da mortalidade por câncer masculino e feminino, suicídio masculino e feminino, e crianças nascidas com anomalias congênitas por 1.000 nascidos vivos. Fiz as taxas para cada micro-região do Brasil. Vocês imaginam a trabalhar, estão vendo? Isso eu já fiz depois aposentada, tá? Só para vocês saberem. Daí, o que aconteceu? Quando terminei esse trabalho, eu comparei as taxas de cada micro-região com as taxas do Brasil. E vejam o que a gente descobriu. Vocês estão vendo aqui nesse mapa essas áreas mais escuras aqui? Essas áreas mais escuras, gente, os dados de 2010 a 2020 para suicídio masculino e feminino, câncer masculino e feminino e malformações, esses 5 dados, todos estiveram acima da média do país nessas locais aí. Vejam que interessante que eles formam aglomerados geográficos. Não deu um pintadinho aqui, outro pintadinho ali. Vocês estão vendo aqui, ó, são grandes regiões contínuas. Só deu uma no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte. Aqui está a lista das micro-regiões que tiveram esses índices acima das taxas do país para 10 anos. Por que é que isso é importante? Pode passar? Por quê? Eu ajudei a organizar esse livro, Ensaios sobre Poluição e Doenças no Brasil. Eu gostaria que vocês anotassem, talvez vocês não leiam, né? Mas é um livro científico e ele reuniu vários pesquisadores, cada um com seu capítulo. Ele está disponível
gratuitamente na internet. Por que eu estou falando de suicídio, câncer e anomalias congênitas? Porque essas três, câncer, suicídio, causa de óbito e anomalias congênitas, têm a ver, sim, com contaminação ambiental. Não só agrotóxicos, tá, gente? Se fosse só agrotóxicos, estava bom. Não, tem outras substâncias que também induzem o nosso corpo a ter respostas que levam à depressão, por exemplo. Depressão pode ser o final, pode ser suicídio. Câncer, anomalias congênitas. Então, nesse livro tem vários capítulos que a pessoa que tiver interesse vai ler e vai entender por que eu estou falando disso, se eu estou falando de uma guerra química, se eu estou falando de morte. Porque nós estamos sendo envenenados. Simples assim. E é por isso que nós estamos adoecendo. Simples assim. Sério, professora? Sério, nós estamos sendo envenenados e nós estamos adoecendo porque estamos sendo envenenados. Simples assim. Alguém aqui conhece uma pessoa que está em tratamento de câncer ou que acabou de falecer de câncer, tem amigo ou parente na família, ou amigo, parente? Levanta a mão quem tem. Se for pensar bem, todo mundo tem. Porque é uma epidemia. Não sou eu que estou falando. O câncer é uma epidemia no Brasil e quem fala isso é o pessoal do Instituto Nacional do Câncer. É uma epidemia. Só que eu queria que vocês gravassem no seu cérebro para sempre, forever, gravem. O câncer é uma epidemia ambiental. Gravaram bem? O câncer é uma epidemia ambiental. A causa do câncer é poluição. A causa do câncer é envenenamento. Se nós não estivéssemos sendo envenenados, nós não adoeceríamos de câncer nessa proporção. Em torno de 20%, sim. 80% dos casos de câncer, sim. Tem vários documentos científicos que falam isso. 80% dos casos de câncer vêm, sim, da contaminação ambiental. Ah, é porque fuma, porque bebe? Não, não é. Só isso, não. Se fosse só isso, acho que quase todo mundo aqui ia se escapar. Até eu, não sei se eu vou escapar desse câncer, não. Todo mundo está sujeito. Pode passar. E por que eu falei de guerra? Porque nós estamos em guerra. Gente, é muito horroroso o que está acontecendo nas fronteiras agrícolas do Brasil. É muito horroroso o que está acontecendo onde as grandes plantações chegam. Esses livros aqui mostram o quanto de gente leva banho de veneno diariamente. Quem mora perto de plantação de cana? Quem mora perto de plantação de milho, de soja? 10 mil hectares. Vocês têm ideia do que é 10 mil hectares? Assim, é difícil ter ideia do tamanho de uma terra dessa, mas tem plantações de 10 mil hectares. Tem plantações muito gigantes. E eles passam veneno, e o veneno voa longe, porque até as empresas sugerem como deve ser, mas não se consegue no Brasil, em vários lugares que tem essas plantações, não se consegue as condições para evitar o que se chama deriva, que é esse veneno voando longe. E tem muitos casos, sim, de envenenamento proposital, porque tem lá pequenas comunidades do lado de plantações grandes, o dono da grande plantação quer que eles vão embora para comprar terra baratinha ou nem comprar, simplesmente invadir. Então, o que eles fazem? Eles jogam veneno, envenena a água, envenena o ar, envenena tudo, mata as plantações deles, porque eles passam herbicida, matam toda a plantação orgânica ou não orgânica daqueles pequenos, até que eles vão embora ou morrem, porque eles morrem. Nós, sim, estamos numa guerra química, porque muita gente está morrendo em função desse envenenamento proposital. Se eu vim aqui falar de direitos humanos, é muito horroroso. Eu já fui em vários eventos que as pessoas contam isso. O drama, o desespero que é todo dia ter um avião lá jogando veneno em cima dele, gente. Ou pelo menos uma vez por semana estão lá aquele avião passando e borrifando veneno. Muito triste, muito horroroso. Vocês imaginem, passa mais um pouquinho. Pode passar. Aqui, outros, esse aqui, ó, mas alguma coisa mudou aqui.
esse dossiê sobre nas águas do Cerrado, gente, tem cada história. Lá no Maranhão, começou Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, uma região que o agro está avançando. Tem cada história assim que parece pesadelo ao vivo. Imagine vocês, a família de vocês, todo mundo morava anos e anos naquele lugar, um lugar maravilhoso, né? Com bicharada, com planta, com água. Daqui a pouco eles começam a escutar uns barulhos, vão ver que estão instalando grandes plantações na vizinhança. Passa o correntão e arranca tudo. Passa o correntão e arranca tudo. Próxima etapa, veneno, para limpar o mato. Envenena tudo, acaba com a água deles, acaba a quantidade e a qualidade, porque a água vem toda envenenada. Toda aquela vida que eles conheceram desaparece em questão de meses. E eles são obrigados a ir embora ou morrer, porque simplesmente tudo fica envenenado e eles não têm mais nada. Passa o veneno matando tudo, inclusive as pessoas. Isso é real, eu não estou falando de uma coisa imaginária, isso está acontecendo no Brasil agora, enquanto a gente está aqui, está acontecendo isso no Brasil. Em vários lugares está acontecendo isso. Onde tem esse agro, que não é pop, não é tech, muito menos tudo, onde tem esse agro aí, o resto vive um pesadelo, desaparece. Pode passar? Aí, o Matopiba, é a região que mais está acontecendo tragédia desse tipo, gente. A realidade mudando rapidamente, o desespero das pessoas e não tem amparo de lado nenhum, eles não têm para quem correr, eles não têm para quem pedir ajuda, entendeu? Pode passar? Eu tive a oportunidade de ver os dados, eu tive a oportunidade de ter os dados da pulverização aérea de agrotóxicos no estado de São Paulo. Teve um defensor público lá que pediu a minha ajuda, ele me passou os dados, só que ele me deu os dados da pulverização aérea, os relatórios das empresas. Eu tive que olhar cada relatório para pegar os dados das empresas e transformar esse dado em dado por município. Vocês não têm ideia do trabalho que deu, minha gente. Vocês não têm ideia, porque eu quase morri, porque é muita pulverização, é muita área, é muito veneno. Então, eu trouxe um resuminho para vocês, esse foi publicado, eu e meu amigo professor Nodário, nós publicamos. Vejam aqui as áreas, olha o tamanho das áreas. Aqui, 46 mil hectares pulverizados com agrotóxico que tem agrotóxico proibido na União Europeia. Estão vendo esses que tem uma estrelinha aqui, ó, tudo tem proibido na União Europeia, tá? Acontece bastante. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como a gente é lixeira química. Eles proíbem lá e aqui não proíbem. Eles mandam para a gente. Baratinho, porque para eles é lixo, né? Então, é uma loucura o que se usa. Isso aqui é na cana, tá? Em São Paulo, em um ano, em algumas regiões. Pode passar? Aí, professora, acho que eu vou embora, sabe? Está muito chato esse negócio, a senhora só está dando notícia ruim. Eu não vim aqui para isso, eu estou com a cabeça cheia já de coisa para estudar. Por que esse professor tinha que me trazer aqui? A senhora é meio louco, né? Trazer essa gurizada para ver um monte de notícia ruim assim. Só notícia ruim. Toda vez que eu dou palestra, o pessoal sai muito chateado, porque é só notícia ruim. A ignorância é uma bênção. Vocês sabiam disso, né? E quanta pessoa não sabe, não tem esses barulhos na cabeça. Depois que ela fica sabendo, pronto, fechou todas, aí pronto, lascou. Nunca mais, depois dessa palestra, nunca mais vocês vão conseguir ver as coisas do mesmo jeito, eu garanto. Pode não ficar nada de memória, pode até estar meio dormindo, assim, mas alguma coisa vai ficar lá perturbando a mente de vocês. Pode ter certeza. Então, no Brasil, eu fiz o levantamento em agosto, agora desse ano. O que é permitido de agrotóxico no Brasil? 551 ingredientes ativos no total, tá? 95 são agentes biológicos e 95 derivados de produtos naturais. 360, prestem atenção nesse número que eu vou começar a falar da lixeira, tá? 361, daqueles 551, 361 são agrotóxicos químicos produzidos industrialmente. Desses,
221, ou seja, 61% desses químicos não têm uso autorizado na União Europeia. E desse, 181 se usa no Brasil desde 2003. Molécula veieira. 68 desde 1985. Sabe por quê? Porque no Brasil é fácil autorizar e é difícil proibir. Então tem essas veieiras aí, ó. 181 moléculas já proibidas na União Europeia há um tempão, que a gente está usando desde 2003 e não consegue proibir. Por que vocês acham que foi proibido na União Europeia? Por quê? Porque não presta. Oh, por que vai proibir lá? Porque não presta. Faz mal para as pessoas, faz mal para o ambiente, contamina a água permanentemente, é um inferno. E por que não proíbe no Brasil? Porque nós não sabemos o que eles fazem com a gente. Na verdade, isso as pessoas não sabem. Nós somos lixeira. Nós, brasileiros, vivemos na maior lixeira química do mundo. Todo lixo químico do mundo vem parar aqui. Agrotóxico que os outros não querem vem parar aqui. O maior mercado mundial de lixo é o nosso. E a gente paga caro por lixo ainda. Que vergonha, cara. Que vergonha. A BASF, a Bayer, que tem sede na Alemanha, não pode vender na Alemanha, vai vender aqui. Manda um monte de navios. Mas tem um detalhe que pouca gente fala. Pode passar, querida? Olha só, gente, olha só. Aqui, as quantidades de agrotóxicos comercializados no Brasil desde 2013, só foi aumentando, né? Em 2022, que é o dado mais recente, 800.652 toneladas. Sabe o que isso significa? Em 2022, cada brasileiro teve direito a 3,7 quilos de veneno. A minha parte eu estou dando para vocês, se vocês quiserem, tá, gente? Cada brasileiro recebeu 3,7 quilos de veneno. Eu dividi as toneladas pela população brasileira e dei 3,7 quilos. Vocês querem isso aí para vocês? Querem? Não adianta querer ou não querer, é isso que temos. É o que temos para o jantar, é isso aqui, ó. O detalhe é o seguinte, um dos mitos do agro, né? Tecnologia, não sei o quê. Olha esse dado aqui que interessante. A quantidade de agrotóxico entre 2013 e 2022 aumentou 61,5%. A área plantada no mesmo período aumentou 24,6%. Portanto, gente, a quantidade de veneno aumentou 2,5 vezes mais do que a área plantada. Estão vendo aí? Isso é número oficial. A quantidade de veneno aumentou 2,5 vezes mais do que a área plantada. E sabe com que isso tem a ver? Com os tais dos transgênicos. Porque eles disseram que o transgênico, ele foi criado para ser resistente ao glifosato, né, ao Roundup, e depois resistente a outros venenos, a indústria garantiu que as plantas daninhas, que são daninhas para eles, não iriam ter resistência, não desenvolveriam resistência. E desenvolveram. Então, se usa cada vez mais veneno, porque as plantas daninhas desenvolveram resistência, estão usando cada vez mais veneno. Estão inventando 1000 venenos para tentar impedir um processo natural. Será que vai ganhar a natureza ou eles? O que vocês acham? Vou passar. Aqui eu trouxe a lista das belezuras que venderam mais de 3.000 toneladas em um ano. Os agrotóxicos que venderam mais de 3.000 toneladas em um ano no Brasil. 3.000 toneladas. Não é 3 quilos. Não são 3.000 quilos, são 3.000 toneladas. Cada veneno desse aqui. O campeão está aqui, o glifosato, herbicida que foi criado, que nasceu junto com a soja transgênica, que é resistente ao glifosato. Depois vem o 2,4-D, outro herbicida, é tudo herbicida, gente. A atrazina, aqui a terceira colocada. Vejam vocês, aqui tem o ano do banimento na União Europeia. Dos 40 que venderam mais de 3.000 toneladas, 21 são banidos na União Europeia.
Lá ele não é vendido. Aqui ele é vendido em mais de 3 mil toneladas por ano. Que raiva, né? Eu passo raiva. Vocês não estão com raiva, não, de morar numa lixeira, deles fazerem isso com a gente? Não vende lá e manda para cá? Faz a gente ficar aqui sujeito a coisa que ninguém quer? Que raiva, gente. Pelo amor de Deus. Pode passar. E aí, ó, olha que belezura. Por que é proibido na União Europeia? Mas tem coisa que não é. O glifosato é o agrotóxico mais vendido no mundo. E ele é perigosíssimo. E quase todo mundo aqui já viu. É o Roundup, é aquele mata-mato, aquele herbicida que todo mundo usa até em jardim, gente. Vende até em floricultura essa porcaria. Vende em qualquer lugar, todo mundo usa em casa. Olha o tanto de perigo que isso representa. Até autismo em crianças. Estudos epidemiológicos mostrando que a exposição ao glifosato causa autismo em crianças. Um monte de tipo de câncer. Ele tem efeito hormonal. É coisa de maluco que esse glifosato causa. E ele é comercializado aqui no Brasil mais de 200 mil toneladas em um ano. 2,4-D é o componente principal que era do agente laranja, que foi usado na Guerra do Vietnã para destruir as florestas lá, para os inimigos dos americanos serem vistos, né? É usado no Brasil e ele... eu nem vou falar muito do 2,4-D porque me dá um nervoso. Mancozeb, vejam aquelas belezuras ali, gente. Tudo isso comercializado em quantidades enormes. 46 mil toneladas, 30 mil toneladas no ano, e causam tudo isso para a saúde das pessoas. É triste isso, não é? Esse trigo transgênico que aprovaram no Brasil, ele é resistente ao glufosinato. Então, o nosso pãozinho, o pãozinho, biscoitinho, tudo que tem trigo, está vindo temperado com glufosinato. Dá um sabor especial, uma delícia, gente, tá? Um pãozinho com glufosinato é muito gostoso. Veja o que o glufosinato causa ali. Estão entendendo agora por que eu comecei a falar de morto? Porque se uma pessoa já está meio debilitada, se ela tem a tendência, se ela tem um azar danado, ela pode adoecer facilmente diante de tanta exposição a venenos como a gente é exposto no Brasil. Simples assim. Estou falando. Pode passar. Aí eu participei, como eu falei para vocês, eu estava ajudando o Ministério Público há algum tempo e eles me passaram os dados da análise de água dos municípios de Santa Catarina que eles conseguiram fazer para detectar a presença de agrotóxicos. Porque assim, ó, a cada 6 meses, a Casan e as empresas que têm a concessão de serviço de abastecimento de água, eles têm que fazer análise para aferir a presença de 40 agrotóxicos que estão numa portaria do governo federal. O Ministério Público conseguiu verba para analisar 204 venenos, não 40, 204. E aí, o que se descobriu? Que dos municípios que foram analisados, 60 municípios tinham veneno na água e 50 deles não poderiam usar água se tivesse na União Europeia, porque a União Europeia tem uma regra mais rígida que a nossa. Pode passar? Aqui eu trouxe para vocês a diferença entre a legislação europeia e a nossa. Na água, o glifosato, na Europa, qualquer agrotóxico na água, o limite é 0,1 micrograma por litro. Qualquer agrotóxico na Europa é 0,1. No Brasil é 500 para o glifosato. Então, aqui a gente permite 5 mil vezes mais glifosato na água do que na União Europeia. O europeu não toma água com glifosato e a gente toma até 5 mil vezes mais. Olhem os limites aqui, 1.800 vezes mais, 1.800. Todos esses aqui, ó, com limites no Brasil muito maiores do que seria permitido na União Europeia. Isso aqui para água e lá para alimentos. Vejam a diferença. Uma água aqui no Brasil, ela é fornecida para a população, e na Europa não seria, porque lá ultrapassaria em muito o limite. Pode passar para mim? Sim, o feijão, a malationa no feijão, 400 vezes mais permitido no Brasil. Eu gosto de feijão, vocês gostam?
Um temperinho assim com malationa é gostoso, né? Aí, o resultado dessas análises foram feitas em 2018 e 2019 e revelaram isso, que 60 municípios tinham veneno na água, e desses 50 municípios não poderiam fornecer aquela água para a população se estivesse na União Europeia. Por quê? Na União Europeia, cada ingrediente não pode ultrapassar 0,1, e a soma, quando tem mais de um, a soma não pode ultrapassar 0,5. Vejam aqui, Balneário Camboriú, que sopa de letrinhas. Que delícia aquela água. Eu até ri do meu amigo que mora lá, ele disse assim, tua caipirinha bem temperada com 2,4-D. Em Camboriú é uma delícia tomar caipirinha, né? Um tempero especial. Olha só, tanto veneno. Sabe por que tem esse veneno todo em Balneário Camboriú? Porque a montante da captação da água tem plantação de arroz. Os caras da plantação de arroz pegam a água, enchem de veneno e devolvem para o rio, que é onde o pessoal pega a água para o município. As plantações de arroz de Balneário Camboriú correspondem a 0,6% da produção de Santa Catarina, usam 20% da água do município e enchem a água de veneno. Que legal, né, cara? Eu fiquei maravilhada com tudo isso. Arvoredo, ó, o que triste é água subterrânea, gente, ó. Vejam aqui, 21 glifosato na água subterrânea de Arvoredo, 21. Se fosse na União Europeia, não podia passar de 0,5. Então, todos esses estão pintados aqui de cinza escuro, não poderiam ser fornecidos para a população. Essa água não poderia ser fornecida para a população se estivesse na União Europeia. E o povo todo está tomando essa água aqui no Brasil. Quando eu vejo isso, eu entendo o que quer dizer sub. O que quer dizer sub? Nós somos sub. Sub. Né? Sabe o que é subdesenvolvido? É isso aí, ó. A gente não consegue lutar pelos nossos direitos à saúde. Todo brasileiro tem direito. Será que um bebezinho europeu é mais frágil do que um bebezinho brasileiro? Eles são protegidos, nós não. Próximo. Aqui são os novos produtos aprovados por ano. Esse aí eu fiz questão de olhar. Outra. Por isso que a minha aposentadoria, eu estou sem tempo para nada. Depois de aposentado, eu continuei fazendo. Eu olho o Diário Oficial da União. Quais os agrotóxicos liberados para uso no Brasil? Vejam aqui, em 2005, 2006, era 90, 100, 100 e pouco. Aí, 2016 começou. 277 novos produtos por ano, 450. Em 2022 foram 620 novos produtos. E agora, depois de 2023, 557, o governo que mudou não mudou nada disso, tá? Continua a mesma ladainha, a mesma. E aqui, até 30 de junho, já foram 215 esse ano. Pode passar. E o que é aprovado? Gente, olha, um segredo, um negócio que vocês vão sair daqui encucados, gente. Eu não sei, vocês são muito novinhos, vocês não lembram, mas quando começou a pandemia, a China foi o primeiro país assim, a sofrer a pandemia da Covid, né? E pararam as exportações. A nossa ministra da Agricultura da época foi até a China pedir, pelo amor de Deus, para eles não pararem de mandar insumos para o Brasil. Sabe do que ela estava falando? Disso aqui, ó. Gente, 77% do veneno usado no Brasil, 80% do veneno usado no Brasil vem da China. Pelo menos um fabricante na China. Isso vocês não ouvem falar em nenhum lugar. Eu só descobri porque eu fui lá na base, eu peguei todos os dados da área oficial da União. Garanto que vocês nunca ouviram falar isso. A indústria que produz o veneno que vem do Brasil está na China. Nós dependemos visceralmente da China para importar e para exportar. Importar veneno para o agro e exportar os produtos do agro, eu já vou mostrar. Mas essa eu não sabia. 80% do veneno vendido no Brasil tem pelo menos um componente fabricado na China. Gostaram, né? Então, os dados aqui, ó.
E aí esse negócio do Instituto Federal ficou aqui em cima. Foi 2.170 venenos aprovados entre 2019 e 2022 e 500 e pouco aprovados aqui entre 2023 e 2024. Não, 2023 foram 557. Aqui, os biológicos que estão aumentando bastante, tá? O número de insumos biológicos para uso na agricultura. E os ativos químicos, né? Que ainda são a maioria. E aqui da China, olhem aqui os que são banidos na União Europeia. Gente, 48% do veneno aprovado no Brasil no período de 2019 a 2022, 48% de ingrediente ativo banido na União Europeia, e agora continua a mesma coisa, no governo de 2023, 45,8% com ingrediente banido na União Europeia. E para que é usado esse veneno todo? Dentre os produtos formulados, 40% é autorizado para no algodão, 27,7% na cana, 45,2% milho e 58,4% na soja. A soma ultrapassa 100%, que o mesmo produto, às vezes, é usado em mais de uma cultura. Então, quatro culturas respondem pela maior parte do veneno aprovado para uso no Brasil. Quais são as quatro? Algodão, cana, milho e soja. Gravem isso, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar um negócio que vocês não vão gostar. Pode passar. Ih, eu já sei que vocês não vão gostar. Gente, é disso aqui que vocês não vão gostar. 79% do veneno usado no Brasil. Gente, 79% do veneno usado no Brasil é usado em 4 culturas. Isso foi calculado a partir de quanto se usa por hectare e a quantidade comercializada no Brasil, a área plantada. A Larissa Bombardi e outros autores publicaram isso aí. 52% do veneno usado no Brasil é para soja. 10% para milho. 10% cana, 7% algodão. Alguém aqui come soja? Muito raro. É óleo de soja, alguma coisa. Milho. Gente, isso aqui, 79% do veneno usado no Brasil não é usado para produzir alimento para humanos. 93% da soja é para bicho. Vocês não sabem disso, talvez, mas a soja, esse grande produto de exportação, não é para alimentar humanos, é para alimentar animais no Brasil ou no exterior, principalmente na China. Milho. 80% do milho não é para alimentação humana, é para alimentação animal. Cana. Açúcar, pouco. Commodity, inclusive álcool, né? Que a gente precisa do álcool, porque 26%, 27% da gasolina tem, que é mistura com álcool. E algodão. Eu queria muito que vocês nunca mais esquecessem isso. Quando se fala de agrotóxico no Brasil, a gente está falando de 4 culturas que não são para alimentação humana, porque cada vez que alguém vai falar bem do agro, que é a coisa que mais tem todo dia falando bem do agro, é que o Brasil é o celeiro do mundo. Errado, o Brasil é a pocilga do mundo. A gente produz comida para bicho, não é para gente. Pode passar, querido. Quer ver? Olha só aqui, gente, olha aqui. Olha só, esse aqui é o dado. A área plantada com soja, que é comida para bicho. A área plantada com milho, que é comida para bicho. A área plantada com cana, que não é comida para gente. E a área plantada com comida para gente. Feijão, trigo e arroz. Nós vivemos numa série risco de insegurança alimentar. O Brasil é um grande exportador de alimentos para bicho e nós importamos feijão, importamos trigo, importamos arroz. Nós não temos segurança alimentar para a população e nós somos um grande exportador de alimento para bicho. Vocês acham que eu estou mentindo, mas não estou mentindo, gente, isso é verdade. Quando falam do agro dizendo que ele alimenta o mundo, é mentira. Não alimenta nem os brasileiros.
Mentira! O que mais tem que me dá nervoso, que eu não aguento que a minha mãe fica ouvindo aquele da Atena, depois tem o Jornal da Band, me dá nervoso, porque os caras só falam mentira pra gente, cara, o tempo todo. Renda das exportações. Por que vocês estão rindo? Eu estou falando a verdade, gente. É uma mentira atrás da outra. Que raiva que dá isso. Soja responde por 16% do valor das exportações do Brasil. Vejam. Não paga imposto. Você sabia que a soja que é exportada não paga imposto? Commodity, tudo isso aí que dá um dinheirão, não paga imposto, cara. Não paga imposto. Agrotóxico não paga imposto. A exportação dessas commodities não paga imposto. E recebe bilhões, agora foi mais de 400 bilhões de crédito para plantar do nosso dinheiro público. Aí, primeiro, então, a exportação é soja. Óleo bruto de petróleo, a gente exporta petróleo e importa óleo, porque a gente não tem refinaria suficiente, tem petróleo bombando, saindo, explodindo no Brasil, e a gente paga caro. Por que a gente paga caro para o diesel e gasolina? Porque a gente não consegue processar aqui, a gente exporta e depois a gente importa preço de ouro, o que foi resultante desse refino. Oh. Aí, olha aqui, quinto carne bovina, farelo de soja, açúcar, milho não moído, carne de aves. Estão vendo? Estão vendo aí? Vocês estão captando o que eu estou tentando mostrar para vocês, será? Nós estamos sendo envenenados, 79% do veneno jogado no Brasil não é para produzir comida para a gente. Derruba a floresta para plantar soja, milho, bota boi, cria o porco, cria a galinha, suja tudo por aqui, mata os bichos, manda tudo limpinho para o exterior e a sujeira vai ficar toda aqui. Pode passar. Tem mais notícia ruim se vocês estão querendo ir embora. Eu até nem acho ruim se vocês forem embora, porque é muita notícia ruim, né? Eu vou falar dos bichos, que é essa parte que vocês não vão gostar. Alguém aqui não come carne? Ela é vegana, eu não como carne. Mais alguém aí? Ela é lá atrás também. Então, atenção, vamos dar más notícias para 90% dessa plateia. Atenção. Vejam aqui a população de humanos. Aqui a população de bovinos no Brasil. Suínos. Galinha, só galinha. Galináceo tem muito mais, mas aqui só galinha e humanos. Gente, eu fui preparar uma palestra para dar lá em São Miguel do Oeste e descobri que tem cidade que tem mais de 20 porcos por habitante. Tem muito mais bicho do que gente em algumas cidades de Santa Catarina. Eles são tão fofinhos, eu não sei como. É porque as pessoas não veem o bicho inteiro. Se tivesse que matar, pegar a faca e enfiar no pescoço do boi, matar a galinha, cortar o pescoço, eu queria ver se todo mundo ia ter coragem. Eu duvido, é porque é terceirizado, vem em pedacinho, a pessoa não enxerga que ali tinha um bicho, né, tadinhos? Tão fofinhos. Pode passar. Daí, gente, aqui os dados do que isso gera. Aí, professora, que coisa mais desagradável, que indigesta com essa palestra. Boi. Dos 29 milhões e quase 800 mil bovinos abatidos em 2022, consumiram 976,4 bilhões de litros de água durante a vida deles. Isso aqui foi o cálculo que a doutora Sônia Felipe, uma filósofa que estuda isso, ela calculou direitinho. Isso, eles geraram 1,5 bilhões de toneladas de excreta. Gente, se aqui em Santa Catarina não se trata nem 40% dos dejetos humanos, imagina se vai tratar dejetos animais, né? Então, todo lugar que tem pecuária intensiva tem extrema, grave poluição ambiental, principalmente da água subterrânea e da água superficial. Por quê? Porque não se trata direito os dejetos. Porco, olha só os suínos. 56.150.000 animais abatidos em 2022. Consumiram no seu ciclo de vida 42,1 bilhões de litros de água e geraram 112,3
milhões de toneladas de excreta. Vocês sabem que esses porquinhos, eles duram poucos dias, né? Eles não duram nem 4 meses. E eles comem o tempo inteiro, dia e noite, porque eles têm que crescer rápido para morrer rápido. Então, realmente, cada porco adulto produz 10 vezes mais excretas do que um humano adulto. Então, não é pouca coisa que está sendo jogado de forma inadequada de excretas da metade de Santa Catarina para o oeste por causa da pecuária. É uma tragédia, gente. É uma tragédia. As águas estão todas contaminadas. É uma loucura. O solo, a água, tudo. E aqui as galinhas, coitadinhas, né? Olha só que fofas. Ó. 6 bilhões, 107 milhões de frangos abatidos em 2022. Isso consumiu 213,7 bilhões de litros de água. E gerou 239,8 milhões de toneladas de excreta. Professora, essa é muito desagradável. Muito desagradável. A gente está aqui, fica sonhando com a picanha no final de semana, porque afinal agora a gente está conseguindo comprar carne de novo. E a senhora vem falar disso, professora. Que chata que a senhora é. Para vocês verem o que meus alunos tiveram que aguentar, né, coitado. Pode passar. Só para vocês saberem, 65% do consumo de água potável no Brasil, 65% do consumo de água está relacionado à agropecuária. Veja aqui, para irrigação dessas macroculturas, 50,6% do consumo de água é para irrigação. E para uso animal, 8,1%. É muita água que se consome na agropecuária. Aí compare aqui com os urbanos, ó. O humano urbano, 24%. Estão vendo? Ai, tem que economizar água. Se alguém quiser economizar água potável, diminua o consumo de carne. Porque a irrigação das grandes culturas, como a gente viu, é para alimentar a pecuária. Ai, professora, que nó que a senhora dá. Mas eu estou dando um nó na minha cabeça. Pode passar. Sugestões facinhas de fazer. Coisa fácil, coisa fácil. Banir os banidos, ou seja, a gente deveria ter dignidade, não permitir no Brasil o uso de agrotóxicos que já foram banidos em outros países. Óbvio, a gente não é lixeira. Alguém aqui tem cara de lixo para estar dentro de uma lixeira? Não, né, gente? Nós somos tudo bonitinho, fofo, né? O brasileiro é um povo querido. Como que eles transformam a gente em lixeira, cara? Nós somos dentro dessa lixeira. Que horror! Tem que rever os limites. Por que na União Europeia é 5.000 vezes menos veneno na água do que aqui? A gente tem que rever isso. E outra coisa, não tem limite nenhum para soma. Não tem limite para soma. Se tem 5, 10, 13, 20, 23. Eu vi, não foi divulgado ainda, tem município de Santa Catarina com 23 venenos numa amostra de água que foi pega lá, gente. 23. O recorde tinha sido 10, agora é 23. E não está fora, porque cada ingrediente ativo deu abaixo do que a legislação brasileira permite. A soma não tem limite. Proibição da pulverização aérea, que é uma aberração. Atinge muito mais a redondeza do que deveria atingir em termos de efetividade. Cobrar imposto. Agora está no STF julgando se cobra imposto ou não de agrotóxicos. Gente do céu. Estão tratando agrotóxico como se fosse medicamento. Não paga imposto. Que fofos, né? Vendem lixo para a gente e ainda não paga imposto. Ah, que legal. Aí, mas se cobrar imposto, vai aumentar o preço dos alimentos. Vai aumentar o preço dos alimentos para bicho, não para gente. Porque esses agrotóxicos, 79% não é para alimentar humano. Estão vendo a distorção da mídia? Como o poder está na mão deles? Essas multinacionais que mandam no Brasil, eles têm o Congresso Nacional na mão, eles têm a mídia na mão, eles falam o que as pessoas acreditam, o que a mídia fala, e é tudo mentira, cara, é tudo mentira. Bando de gente safada. E programa de incentivo à produção de alimentos para humanos, e de preferência sem veneno. Porque o agro recebe bilhões de reais de incentivo e o orgânico, ó, tiquinho assim, ó, nada. E a última frase, em destaque em amarelo,
mudanças na dieta para diminuição do consumo de alimentos de origem animal. Não fui eu, não sou tão genial assim. A ONU, em 2015, lançou um documento dizendo que uma das maneiras de combater as mudanças climáticas era diminuir o consumo de produtos de origem animal. Por quê? Você sabe qual é a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil? Mudança no uso da terra e agropecuária. Mudança no uso da terra para quê? Para desmatar, para botar novas culturas, para plantar o quê? Soja, milho, cana e algodão. Para quê? Não é para produzir comida para nós. Entenderam? O grande azar da humanidade é que os chineses estão mergulhando de cara no consumo de carne. A China não... A China tinha a maior população do mundo, agora a Índia já ultrapassou. Na Índia tem muito vegetariano, mas os chineses estão amando comer carne, até porque muito brasileiro foi para lá, né? Muito gaúcho abriu churrascaria, ensinou chinesada como é gostoso comer carne. Então está aumentando muito o consumo de carne. Ao mesmo tempo que aumenta o consumo de carne lá, aumenta a degradação ambiental aqui. Porque tem que ter mais área para plantar o quê? O que se planta quando abre a plantação? Soja, milho, cana e algodão. Sem falar do próprio gado, que muitas áreas que são abertas são para botar gado, gente. Já teve prisão de boi lá no Pará. Teve um ministro muito engraçado que prendeu boi, porque realmente as áreas que são desmatadas na Amazônia, em grande parte, é para abrir pastagem. Eles tiram as árvores para vender e vira pastagem. Muito obrigada, desculpem pela tarde nada agradável que eu proporcionei. Professora Sônia, querida, gratidão imensa por trazer essas desgracenças aqui para nós, né? Porque o mundo que está aí não é cuticute, infelizmente, né? Ele está cheio dessas e outras coisas mais. E olha só, cabe a gente essas tarefas aí que a professora coloca aqui no último slide, né? Olha que desgraça, né? A geração que está comandando a coisa é que levou a esse estado da coisa, né? E agora caberá aos jovens tentar mudar isso, se é que vamos conseguir, né? Tem forças pesadas aí, né? A professora muito bem mencionou, né? Congresso, bancada BBB, né? Tem gente muito poderosa aí que não permite que essas coisas mudem, ao contrário, essas coisas vocês notaram, né? Perceberam? Lembra aquele slide que a professora mostrou? Quando que o uso de agrotóxico explodiu? Lembra? Que ano que foi? 2018, 19, lembra? Lembra que a curva é crescente, né? Estão lembrados daquele slide? Pois é. Então, a gente agradece imensamente, vamos conversar um pouco, vamos conversar. Vocês devem ter perguntas, devem ter coisas a dizer sobre isso, né? Enquanto vocês dão uma pensada aí, aquele slide que a professora colocou dos percentuais de produção, soja é tanto por cento, milho é tanto por cento, né? Lembra a soja lá em cima, o milho, e aí o arroz e o feijão era um pouquinho só, lembram? Lembram daquele slide? Eu estive olhando outro dia, professora, uma publicação do IBGE. No IBGE nem está mais aparecendo milho, feijão, arroz, feijão. Tá? O arroz e feijão está em outros. Tamanha que é a diminuição de área de plantio. Está em outros, está junto, mas diminuiu assim abruptamente a área plantada, né? Então, de fato, nós estamos num limite ali de insegurança alimentar, né? Então, isso é muito grave, né? Isso não sustenta essa narrativa, né, do celeiro do mundo, isso é balela, né, gente? Outra coisa, algo que a gente precisa se preocupar, né?
que eu estava aí pensando, enquanto ouvia a professora, passava slide, um olho no chat, a questão da linguagem, das narrativas, né? Teve, inclusive, né, professora, projeto de lei para não chamar agrotóxico de agrotóxico, veneno de veneno, né? De mudar o nome para agente defensivo, agente... A nova lei proíbe os agrotóxicos, agora a palavra é defensivo. Não existe mais a palavra agrotóxico na legislação brasileira. A lei que foi aprovada agora não é agrotóxico, é defensivo. Defensivo. Então, quando a gente ouve a palavra defensivo, parece uma coisa boa para a gente, que vai nos defender de alguma coisa, né? Olha como eles são danados, né? Ou então tinha uma outra lá que era agente fitossanitário, né? Olha que palavrinha bonita, né? Agente fitossanitário nos causaria, assim, algum perigo, algum dano. Então, a gente precisa ficar de olho nessas coisas, né? E aí eu abro, então, quem é que vai começar? Quem quer fazer a sua pergunta? Eu só queria falar uma coisa, Eliane. Gente, essa palestra eu botei no YouTube antes de hoje, porque o pessoal da tradução de Libras pediu. Então, se vocês quiserem, ela está disponível no YouTube, tá? Estará no canal do IFSC também. E se quiserem divulgar, passar... Não, professora, larga a mão, não quero divulgar. Porque lá na palestra do YouTube, cada slide vai com a minha fala, tá? Isso que eu falei aqui, mais resumido um pouquinho, tá lá. Então, quem é que gostaria de abrir a conversa aqui? Por gentileza, só prefiro, eu não sei até onde que eu vou com... Eu preciso que você fale no microfone, querida, para o pessoal do YouTube te ouvir também, tá? Como que a professora... Meu nome é Dandara. Sou de saneamento da 5ª fase. Como que a professora entende os movimentos sociais com os agricultores, com a agricultura familiar? Eles auxiliam a diminuição do uso de agrotóxicos? Olha, depende muito da opção, né? Porque é bem complexa essa questão, sabia? Porque eu morei muitos anos em Curitibanos e eu moro na área rural, né? E lá os pequenos agricultores usam veneno, talvez até mais do que... Porque hoje em dia falta assistência técnica, então... Quem dá assistência técnica minimamente são os vendedores de veneno. É bem complicado esse negócio. Eu entendo que a melhor opção, se não a única opção para os pequenos agricultores, seria a opção pela agricultura orgânica. Mas existem problemas nisso, porque não tem o mesmo incentivo, os insumos para a agricultura orgânica não tem dispensa de imposto, então eles pagam imposto. Não paga imposto agrotóxico, mas paga imposto para os insumos da agricultura orgânica. Existe um grande movimento em favor da agricultura orgânica entre os pequenos agricultores, que existe uma demanda crescente na sociedade brasileira e no mundo inteiro. E agora também existem políticas públicas de comprar alimentos orgânicos dos pequenos agricultores para merenda escolar e para outras compras do governo federal ou governo estadual, né? O único caminho é esse, porque realmente produzir orgânico sem ter um mercado e uma garantia é bem complicado. Que o veneno é barato, né? Até porque nós somos lixeira, eles vendem lixo baratinho, né, gente? É bem notável isso. Quando vê um veneno baixando de preço, é porque ele foi proibido na China, ele foi proibido lá na União Europeia, ele foi proibido em tudo que é lugar. Aí vai baixando o preço e o pessoal compra aqui de monte, porque está barato. Maravilha. Tipo assim, vende-se lixo a preços módicos. Quem mais? Professor? Vamos ver até onde que eu vou aqui. Acho que vai ter que vir aqui. Vai logo eu puxo o fio aqui. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Então, primeiramente gostaria de parabenizar a palestra. Obrigada. Eu trouxe meus alunos aqui da 8ª fase, né? E eles estão comprometidos a fazer uma resenha argumentativa a respeito da palestra. Eu sou professor de geografia aqui no campus Florianópolis. Legal.
Legal. E a minha pesquisa de mestrado na época foi sobre água subterrânea, como geoquímico, né? E eu lembro de ter pesquisado cátions e ânions no interior de Pelotas, na zona rural, em diversos poços artesianos e freáticos, e todos apresentavam impactos antropogênicos e contaminação por atividades químicas ali, né? Bom, eu gostaria de perguntar à senhora se existe algum dado a respeito de Florianópolis com relação a problemas de impactos, né, ou contaminação química na água subterrânea, em poços freáticos artesianos, e se existe essa pesquisa, se já foi desenvolvido algo no sentido de quais são os impactos na sociedade com relação a esses contaminantes. Obrigado, professor. A Casan, né, ou aqui em Floripa tem várias, não sei se vocês sabem, mas Floripa tem as fontes de água são bem diversificadas, né? Cada região da cidade é abastecida por diferentes mananciais. Tem manancial nosso que está lá no continente, né? Passa pela ponte, aqueles canos com água. Tem lá no sul da ilha, tem manancial, né? A Lagoa do Peri é um manancial, tem vários mananciais em Florianópolis. Dos dados de agrotóxicos que eu vi, só apareceu contaminação em um ponto, que eu não posso falar qual é, e também foi assim, eu acredito que tenha sido esporádico, porque até em Florianópolis, até está proibido a agricultura, né, com agrotóxico em Florianópolis, é uma lei que o Marquito aprovou aqui. Então, em termos de agrotóxico, aparece nas águas de regiões de maior atividade agrícola. Mas, se tu fala de contaminação por cátions e ânions, né, a gente tem, sim, uma poluição muito séria, que é a poluição por esgoto doméstico. Porque nós não temos o tratamento adequado do esgoto doméstico. Quando a gente não tem o tratamento adequado, a gente tem nitrato na água, né? Nitrato que vem justamente da poluição hídrica. Então, a Casan, nos seus relatórios, apresenta esses dados. Outra coisa que aparece também é quando tem contaminação por matéria orgânica, quando a água é clorada, aparece os THC, né? Os clorados provenientes da cloração com presença de matéria orgânica. Então, isso aparece em todas as águas cujo manancial recebe esgoto. Gente, é uma vergonha, tá? Vocês lembram da tal da virose que deu em Floripa, e depois foram ver que não era virose, que era puro esgoto que estava na praia? A falta de saneamento básico em Florianópolis, eu não trouxe esses dados, porque a palestra ia ficar muito extensa, mas eu tenho os dados da falta de saneamento básico. É muito vergonhoso. E o Rio Grande do Sul é pior que nós ainda, sabe? Então, assim, esse tipo de poluição é monitorado diariamente, é diferente dos agrotóxicos. Os agrotóxicos têm que ser monitorados pelo menos a cada 6 meses. A nitrato, né, é monitorado diariamente e, sim, aparece quando a gente tem contaminação por esgoto. E aparece, sim, com certeza. Infelizmente, né, é uma vergonha a gente, numa ilha maravilhosa, não tratar o esgoto. Quem mais? Eu sou o Cauã, de Saneamento Quinta Fase, e eu gostaria de perguntar se tem alguma lei já vigente nessa questão da proibição dos agrotóxicos, e se tem, o que falta para a gente conseguir proibir essa quantidade surreal que existem de agrotóxicos proibidos na União Europeia, que aqui no Brasil a gente consegue usar. Obrigado. Olha, querido, eu vou te dizer que não tem lei sobre isso não, tá? Porque na lei anterior, que foi aprovado ano passado, no final do ano passado, foi aprovada a nova lei de agrotóxicos no Brasil. Na lei passada, que foi, né, que não vale mais, dizia que se tivesse características de mutagenicidade, se fosse cancerígeno, se fosse não sei o quê, não podia ser usado no Brasil. Mas não adiantava nada, porque tinha toda a literatura comprovando e não proibiam mesmo assim. Sabe qual é o problema, querido? Não é lei. É quem é que faz as leis.
E quem é que faz as leis? O Congresso Nacional é dominado por essas pessoas que são pagas a preço de ouro pela indústria química internacional. O Brasil hoje recebe lixo do mundo inteiro que essas indústrias produzem. Vocês estão vendo? Na China, cara, na China. Quase 80% do veneno vendido no Brasil tem pelo menos um componente na China. É impressionante isso, porque as indústrias foram para lá. Por que foram para a China? Porque lá não existe lei trabalhista. Lá não existe direito humano. Lá existe uma guerra feroz pela sobrevivência. É diferente daqui. Uma indústria prefere ir para lá porque lá é território livre para qualquer coisa, entendeu? O povo chinês é muito maltratado. Então, isso que falasse, o que falta para ter uma lei? Em 2021, mudaram a legislação brasileira em relação aos parâmetros para presença de agrotóxico e outros contaminantes na água. Continuou esse absurdo que a gente está aí, entendeu? Na União Europeia, é 0,1 micrograma por litro para qualquer componente. Não interessa qual é. Foi uma decisão política dos europeus. E a soma não pode ultrapassar 0,5. No Brasil, não. Cada ingrediente ativo tem um limite baseado em estudos com animais, não sei o quê, não sei o quê. Então, foi uma decisão política dos europeus. O limite é 0,1 e deu. E a soma é 0,5 e deu. Se ultrapassar 0,5, não pode fornecer essa água para a população. No Brasil, nós não temos isso. Mas nós temos uma professora da USP, a professora Larissa Bombardi, que é uma pessoa genial. Ela fugiu do Brasil porque ela foi ameaçada justamente porque ela é muito inteligente, por isso que ela teve que fugir, porque ela conseguiu mexer com os caras, entendeu? Ela botou tudo isso muito exposto, assim, ela ficou muito famosa e todo mundo ouvia falar do que a Larissa estava falando. E ela foi ameaçada e foi embora. E agora ela está na União Europeia e ela está lutando, lutando junto com outras pessoas por um movimento mundial para quê? Para a lei ser a mesma em todo o país, no mundo inteiro. Se os bebezinhos, se os idosos, se as pessoas são iguais no mundo inteiro, por que não a legislação para agrotóxicos ser igual no mundo inteiro, não é verdade? Não é isso que tinha que acontecer? Então, essa é a luta, uma legislação internacional. Nós já temos várias leis internacionais, nós temos o Tratado de Estocolmo, que proíbe certas substâncias no mundo inteiro, quem assinou, né, o Tratado de Roterdã, que proíbe o transporte de lixo, tem vários tratados internacionais, o de Montreal, que proibiu dos CFCs, né, que vocês devem ter estudado. Então, a gente tem tratados internacionais. O objetivo agora desse grupo é fazer um tratado internacional justamente para isso, para ser igual no mundo inteiro. Se a União Europeia é 0,1, que seja 0,1 no mundo inteiro. Se é proibida a atrazina na União Europeia, que seja proibido no mundo inteiro. Mas a nossa dignidade... Por que não muda nada? Vocês já tinham ouvido falar tudo isso que eu falei aqui? Vocês já tinham ouvido falar? Não, por isso que não acontece nada, porque ninguém sabe. A mídia é totalmente dominada por eles, gente. Essas verdades não aparecem em lugar nenhum. As pessoas não sabem. Simplesmente isso. Simples assim. Comam veneno, bebam veneno, respirem veneno e morram sem saber do que foi. Sou o Felipe, sou professor de filosofia aqui no campus. Obrigado pela sua fala, obrigado também, né, ao nosso centro de formação, Eliane, a gente é parceiro aí de longa data, em várias atividades, e realmente tocar nesse tema é bastante delicado em vários contextos e nos faz repensar nossa forma de existir, né, provocando novos hábitos e novas formas de interpretar a nossa relação com o mundo. E aí eu estava lendo esses dias o livro do Ailton Krenak, que ele debate sobre ideias para adiar o fim do mundo, né? E dentre essas ideias, ele trata do mito da sustentabilidade, que é essa ideia de que a gente seria responsável por tentar minimizar os problemas ambientais, e dentre os mitos que ele trata, ele fala bastante da ideia de que o capital e também, né, as nações desenvolvidas criam estratégias, por exemplo, vamos fazer uma política de compra de carbono dos países subdesenvolvidos
para a gente continuar poluindo lá nas indústrias, né, fora do Brasil, e continuar explorando, e continuar plantando, queimando, enfim. Eu queria pensar com você e com o grupo se realmente a sustentabilidade é um mito. Né, se a gente não tem o que fazer, nós, na nossa vida, na nossa casa, ali, no nosso cotidiano, né, de que medida a gente ultrapassa essa ideia, né, de que a responsabilidade é individual, do meu consumo, da minha relação com o mundo, e pensa em mudanças estruturais, né, para que realmente haja essa preocupação com a vida e que a gente não morra tão cedo, né, devido à nossa forma de existir. Olha, tem coisas que mudam a vida da gente, né? Eu vou citar 2 filmes que mudaram a minha vida, 2. Um filme foi o Futuro Roubado, ou Agressão ao Homem, tem no YouTube, tá? Futuro Roubado ou Agressão ao Homem, que fala da poluição hídrica e a poluição que os plásticos causam e que são capazes de reverter o sexo dos animais. Macho passa a ter comportamento de fêmea, fêmea passa a ter comportamento de macho, porque altera o sistema hormonal. Isso mudou a minha percepção. Eu até nem acreditei que aquilo era real. Eu achei que o filme era fake, e não era fake. Tanto é que nesse livro que a gente publicou aí, o Ensaios sobre Poluição e Doenças no Brasil, tem um capítulo dedicado só a isso. Tem substâncias que nós estamos usando diariamente, principalmente plásticos, detergentes, etc., até cosméticos, que sim interferem no sistema hormonal dos animais, inclusive o homem. E outro filme que mudou a minha vida, também a minha percepção, foi Cowspiracy, Cowspiracy. Cowspiracy. É como se fosse a conspiração das vacas, que mostra a participação da pecuária na emissão de gases de efeito estufa. A pecuária, sozinha, responde por 56% das emissões de gases de efeito estufa, se a gente considerar o globo, mais do que os transportes. Sem falar do consumo de água. Então, Cowspiracy, ele até critica lá os filmes que falam do meio ambiente, porque ninguém fala da pecuária. Sabe por que ninguém fala da pecuária? Porque a pecuária, ela demanda medicamentos. A pecuária demanda agrotóxico. A pecuária demanda agricultura industrial. A pecuária demanda grandes quantidades de água. A pecuária gera doenças. A pecuária gera mercado para medicamentos. Vocês sabiam, acho que vocês sabem disso, a mesma indústria que produz agrotóxico produz medicamento. Eles adoram produzir doença, porque quem vai produzir depois remédio para tentar minimizar os problemas, inclusive o câncer, são eles. Ser Bayer é bom. A mesma Bayer que produz veneno é a mesma Bayer que produz medicamento. As mesmas indústrias. Eu sei porque eu tenho conhecidos que foram trabalhar em indústria química. Teve um deles que trabalhava no Brasil, no Rio de Janeiro, numa indústria de medicamento, foi transferido para a Espanha para tomar a indústria de agrotóxico. É o mesmo dono. Entenderam como é que é? Então, eles ganham muito com a morte, eles ganham muito com o adoecimento. E a pecuária é um bom caminho para isso, porque envenena tudo, desde a agricultura até a pecuária e depois os medicamentos. É fantástico, é o mercado mais incrivelmente lucrativo do mundo, é a morte. É o adoecimento, porque tem gente para vender remédio. E se vocês olharem, vocês vão pesquisar, são as mesmas que lucram com isso. Eu tenho uma frase muito boa, né? A verdade causa cada estrago, gente. Por isso que a verdade tem que ficar tão bem escondidinha. Por isso que tem que inventar que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Por isso que todos os canais de TV são cooptados pelo agro, porque tem que ficar botando na cabeça das pessoas o tempo inteiro que o Brasil não vive sem o agro. É o contrário, o agro não vive sem financiamento público. A gente joga rios de dinheiro para esses caras e eles não pagam de volta.
Tem que ter muita propaganda, tem que ter muito poder, tem que ter muito dinheiro fazendo essa verdade sumir. Professor de filosofia é importantíssimo, tá? Tem muita gente que acha que filosofia é uma besteira, que não deveria estar no currículo. Eu sinceramente, assim, quanto mais eu leio, mais eu gosto de filosofia. Meu pai era filósofo. E vocês aproveitem isso, sabe? Não tem nenhum profissional que não precise. Porque o que adianta a gente ter conhecimento técnico, se não tiver uma base moral, uma base ética? Dá no que deu aí, ó. Dá no que deu. Qualquer coisa por dinheiro, ferra com todo mundo. Olha a epidemia de câncer, a epidemia de suicídio, a epidemia de... Gente, é muita tragédia que esse povo causa. E essa guerra química covarde, horrível, milhares de vítimas, gente sofrendo nesse momento que nós estamos aqui, ó, protegidos, bem tranquilos em Floripa. Tem gente sendo bombardeado com veneno, cara. Eles jogam veneno direto em cima das pessoas. É um horror. O Brasil é bem diferente da imagem que se faz do Brasil. O Brasil é um país em guerra civil não declarada. Olha o número de mortes por agressões, o número de mortes em acidente, o poder que as milícias e que essas PCC, etc., estão tendo no país. O quanto de bandido que tem nos governos, não tem no partido, não. A bandidagem está por tudo que é canto. E nós tudo com cara de tolo aqui. Eu me sinto muito tola, gente. E esses assuntos fundamentais para a sociedade brasileira não aparecem em nenhum lugar. A sorte de vocês que vocês estão numa escola pública, federal, que o professor não é demitido por falar a verdade. Eu sempre falava que o único emprego que eu poderia ter era na Universidade Federal, porque se eu fosse trabalhar no IBAMA, já tinha ido para a rua, se eu fosse trabalhar na Embrapa, já tinha ido para a rua, se eu fosse trabalhar em qualquer secretaria estadual, tinha ido para a rua, porque tem lugares que não se pode falar a verdade, não se pode lutar pela verdade. Na universidade aqui dentro pode, felizmente vocês têm muita sorte, viu? Eu sempre falava isso para meus alunos, vocês têm sorte, porque aqui a verdade pode ser dita. E são poucos órgãos públicos no Brasil onde se pode falar a verdade. Vocês acham que essa palestrinha aqui eu podia dar em qualquer lugar? Vou dar essa palestra em Embrapa, eu saio de lá. Eu saio de lá escalpelado. Tem lugar que não se pode falar assim. Que importante, né, gente, o princípio da pluralidade pedagógica, né, da liberdade de ideias e da liberdade de cátedra também, né, professor? Claro. Da gente poder falar aquilo que a gente pesquisa, que a gente acredita e que é preciso ser dito, né? E que não pode ser dito, que não pode circular nesses outros lugares, né? Acho que é bem importante essa reflexão também. Sim, né? eu tenho vários conhecidos que sofreram tanta opressão no seu ambiente de trabalho, ao ponto de serem demitidos ou de serem obrigados a pedir demissão porque adoeceram. Porque não, a liberdade de expressão é uma coisa rara. Não é fácil. Porque não é em qualquer lugar que a pessoa trabalha que ela pode falar a verdade, não. A verdade é uma coisa preciosa demais para aparecer por aí. A mentira é que faz esse sistema todo sobreviver. Então, quando começa a aparecer a verdade, incomoda. Mais alguma pergunta? Ainda temos uns minutinhos. Alguém, por gentileza. Eu não consigo ir até lá, você vai ter que caminhar um pedaço. Oi. Oi, eu sou o Heitor, da Quinta Fase Saneamento. E quando eu estava no 9º ano, minha professora de biologia deu uma lista de livros para a gente escolher um deles fazer um trabalho, e eu fiz sobre o seu. No 9º ano, aquele que tu mostrou no começo. Sério? Ai, que legal. Eu reconheci a capa, até fui olhar aqui ver se era o mesmo. Olha. Meu não, é de uma equipe grande. Não, sim, mas tá o teu nome. Eu queria perguntar se tu acha que tem como fazer uma mudança toda essa parte de agrotóxico nas leis sem mudar a forma que a gente... Tipo, se tem como só mudar essa parte dessas leis sem mudar como boa parte da sociedade funciona. Tipo, se tem como só mudar leis e sistemas sem mudar a forma de produção e consumo ao todo. Tipo, não sei se deu para entender direito a pergunta. Deu. Se tem como só mudar essa parte.
A soja, vocês viram que responde por 16% das exportações brasileiras, né? A soja sozinha responde por 16%. Então, isso que ele está falando é realmente algo muito determinante, né, gente? Mas no PIB brasileiro, o agro responde por 9% só. Então, o que eu acho, sinceramente, é que o brasileiro é um povo inteligente, esperto. Só que exatamente por isso, quando um brasileiro sai, vocês sabiam, né, que os brasileiros eles são muito valorizados quando vão para o exterior trabalhar, porque o brasileiro tem um jeito de ver o mundo, porque nós somos treinados aqui, a gente é treinado a se defender de tanta coisa, a desconfiar de tanta coisa. E quando um brasileiro chega para trabalhar no exterior, ele costuma fazer muito sucesso, sabia? As empresas elas admiram muito a característica do brasileiro, assim, a esperteza. E eu acho que é por isso que existe tanto trabalho mesmo, assim, a coisa que mais leva a sério é não deixar os brasileiros saberem. Porque quando o brasileiro sabe, cara, o brasileiro é tão danado que a gente poderia fazer uma revolução rapidamente se as pessoas soubessem a verdade. E tem tantas verdades que nunca podem aparecer porque elas são capazes, sim, de mudar o Brasil. Muita coisa que eu falo aqui, se as pessoas soubessem exatamente o tanto que elas estão sendo maltratadas, eu acho que a gente poderia ter uma mudança rapidamente no país. Mas não. As verdades essenciais, elas ficam muito bem escondidas, elas não aparecem em nenhum lugar, nem na internet. Vocês ficam procurando aí, ó, TikTok, não sei o quê, aparece esse tipo de coisa? Não aparece, cara, não aparece. A mente está toda assim, enuviada, cheia de coisa, informação de tudo que é lado, um monte de mentiraiada rolando, porque isso é fundamental para manter o Brasil de joelhos. Nós estamos de joelhos, não é de agora. O povo brasileiro está de joelhos. E essa violência toda, essa confusão toda que a gente tem, essa violência urbana, de onde será que vem? Sabe que eu li 2 livros importantíssimos, um sobre as milícias e outro sobre o PCC. Cara, que leituras importantes que eu fiz, hein? Muito interessante. E um risco muito grande para a sociedade brasileira. Então, assim, se eu posso dar uma sugestão para quem está aí na idade de vocês, leiam livros. Tentem fugir um pouco dessa coisa da internet que está consumindo o tempo de vocês, sabe? Vocês têm professores bons aqui, eles com certeza têm livros interessantíssimos para recomendar, para abrir a cabeça. Porque fica esse monte de informação que toma um tempo danado, quantas horas por dia a pessoa passa olhando vídeos, etc. E muitas vezes isso tudo é uma estratégia justamente para não ter acesso à informação que pode mudar, porque os jovens brasileiros, vocês são todos muito inteligentes, gente. Aí, professora, obrigada, não sabia disso, minhas notas não são grande coisa. Não, mas os jovens brasileiros são muito inteligentes. Os brasileiros são muito inteligentes. São sobreviventes de um sistema cruel com a gente, cruel pra caramba. Nós somos... Sabe por quê? Agora eu quero perguntar. Vocês sabem por que o Brasil é tão importante? Por que todo mundo quer que o povo brasileiro seja burro, inculto, tolhido? Vocês sabem por quê? Deitado eternamente em berço esplêndido, botaram até no nosso hino isso. Vocês sabem por que isso? Porque não tem país mais extraordinário no mundo do que o Brasil. Não tem, gente. Nós estamos sentados em cima de tesouros imensos. Água, sol, solo fértil, povo esperto, petróleo, ouro, diamante, metais e terras raras que são fundamentais para a tecnologia. Eles deixam todo o povo dormindo, deitado eternamente em berço esplêndido para roubar descaradamente tudo, inclusive a nossa saúde. É por isso que a gente tem que ficar dormindo. Se o brasileiro fosse um pouquinho mais, se lesse um pouco mais,
se desligasse um pouco a internet, se desligasse um pouco a televisão, se parasse de ver um monte de mentira que vê, cara, eles iam roubar bem menos da gente. Estão roubando tudo, tudo. E sem nenhuma oposição. Eles levam tudo. E a gente, que legal. É para roubar, inclusive a nossa saúde. Uma última, paramos por aí por hoje? Paramos por aí? Já que a professora falou em ler bons livros, não sei se vocês estão lembrados aqui quando a professora fala sobre a produção de carne, né? Suínos, bovinos, frangos, e o impacto que isso causa, né? A professora cita Felipe, né? É a professora Sônia Felipe, da UFSC também, aposentada já também, né? E eu já tinha conversado com ela lá atrás. Nossa, se trouxer a Sônia Felipe aqui, daí eu vou trazer. Vocês nós vamos trazer, né? Felipe, nós vamos trazer a Sônia Felipe. Tu conhece a Sônia Felipe? Felipe, tu conhece a Sônia? Ah, não! Nós vamos trazer. Meu, cara, se vocês tiverem uma palestra com a Sônia Felipe, vocês vão ficar horrorizados, cara. Eu conversei com ela, professora Sônia, aí estava ainda o período crítico da pandemia e ela não estava afim de... Mas ela queria dar uma palestra presencialmente, ela não queria fazer online, mas ela não queria naquele momento, que isso aí foi 2021, 2022, que ainda a gente estava num período crítico, né, por causa da pandemia, né? Mas tem 2 livros dela... Sim. Que a senhora mencionou os filmes que mudaram sua vida. Eu tenho 2 livros que mudaram a minha vida, né? Galactolatria e Carnelatria. Isso, Galactolatria e Carnelatria, que trazem esses dados, né, e as implicações éticas, né, porque a Sônia Felipe é da filosofia, né? Sim. Então ela trabalha com ética animal. Então, ela traz os dados, né, e não é só uma pesquisa de cunho filosófico, por assim dizer, ela traz dados quantitativos, ela traz esses dados. Sim, aí. Eu peguei dela esses dados. Ela dialoga ali por todas as áreas do conhecimento, né, e ela traz esses dados com muita propriedade. E naquele momento que eu e a minha família fizemos a opção, né, não tem outra forma, precisamos aderir ao veganismo, né? Então, vamos trazer a Sônia Felipe, né? Já que ela foi citada aqui, vai ser a próxima, então. Ah, muito bom, muito bom. Eu sou fã da Sônia Felipe. Gente, ela é muito incrível. Vocês vão ficar assim, ó. Sabe? As palestras delas são muito, muito chocantes. Muito. Ela é ótima. Vale a pena. E ela mora aqui, ela mora em São José. Sim, tá aqui pertinho, né? Então, nós encerramos. Quero agradecer imensamente a professora, generosa, querida, como vocês puderam ver, né? Estudiosa, atenta, né? A tudo que está acontecendo, né? E que tem relação no nosso modo de existir, na forma pela qual nós produzimos a nossa existência, né? Então, muito obrigada, professora querida. Foi uma tarde maravilhosa, esplêndida. Muito obrigada a cada um e uma que hoje veio aqui, aos queridos colegas professores que trouxeram a turma e a vocês que escolheram, né? Eu não vou embora, não vou gazear, eu vou vir aqui, vou escutar o que a professora trouxe. Muito obrigada. Obrigada, Jefferson, pelo apoio ali, pelo teu trabalho importantíssimo, e obrigada aos intérpretes de Libras, né, que vão levar essa mensagem também às pessoas com deficiência, né, e que precisam dessa linguagem, né. Peço, então, para encerrar, mais uma salva de palmas à professora. Para vocês, para vocês.
Encerramos, então. Muito obrigada. Obrigada, viu, gente? E não esqueçam algumas coisas. Eu sei que vocês vão esquecer quase tudo, mas algumas vocês não esqueçam, por favor, tá?